Meus amados, eu vos saúdo, graças ao bom Deus por esta oportunidade de aqui estarmos. Aproveitando o ensejo, vamos imediatamente ler o texto sagrado, né? No Apocalipse, capítulo 2, versículos de 1 até o 7. Capítulo 2, de 1 até o 7. Toda a igreja pode ler de uma só vez. Vamos contar até 3 e vocês leiam. 1, 2, 3. Leiam. Podeis sentar. Assim mesmo assentados, vamos ainda ler o Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. 1:19, Apocalipse. 1, 2, 3, leiam. Aqui está a tríplice divisão do Apocalipse. Primeiramente, escreve as coisas que tendes visto. Aquilo que Deus lhe mostrou naquela ilha de Pátimos. 2, as que são. E aqui esses capítulos 2 e 3 era a atualidade do momento de João. 2 e 3. E dos capítulos 4 para frente, a terceira parte. As outras que virão. Este livro foi escrito no ano 95 de nossa era. Ele estava preso na ilha de Pátimos. Todos nós bem sabemos. O imperador Domiciano, né? Ali o prendeu. Domiciano fazia parte da segunda dinastia dos Césares. O seu pai, o Vespasiano, reinou de 69 a 79. Foi nesse período aí, no ano 70, que o general Tito, que era o irmão desse Domiciano, invadiu Jerusalém, destruiu Jerusalém, incendiou o templo, e todos os despojos que eles puderam levaram para Jerusalém, e com os recursos desses despojos eles construíram o Coliseu Romano. E muitos escravos judeus foram levados e trabalharam na construção daquele estádio, verdadeiro estádio, capacidade para quase 80 mil pessoas. Mas no ano 79, o Vespasiano morreu, e esse seu filho, general Tito, assumiu e reinou por 2 anos, até 81. Mas no ano 80 ele inaugura o Coliseu. E na saída dele, com seu falecimento, o irmão dele, Domiciano, assume e vai de 81 a 95. E é aqui que ele prende João.
A partir daí começa já a dinastia dos Antoninos, que vai até 193. Meus amados, o Apocalipse é exatamente Daniel detalhado. Daniel é Apocalipse ampliado. Apocalipse é Daniel detalhado. Tanto é que dos capítulos 6 até o 18, são capítulos destinados, dirigidos para a grande tribulação. Aquilo que Daniel fala no capítulo 9, versículo 27, a semana última de Daniel, o Apocalipse detalha aquele versículo 27 em 13 capítulos. Mas aqui, nesses capítulos 2 e 3, estaremos estudando, é aí que fala totalmente da igreja. Pois a partir do capítulo 3, até o 19, no começo ainda, não se fala mais em igreja no Apocalipse. Só se vem falar do Apocalipse lá na frente, no final do livro. Então essas 7 igrejas que ficavam na província romana da Ásia, que não é esta Ásia de hoje geograficamente falando, né? Mas foram províncias que Roma dividiu na época. E esta área aqui, onde estava Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, ficavam onde hoje é a Turquia. Mas naquela época, na divisão romana, chamava-se província da Ásia. E Éfeso era a capital de toda a província romana da Ásia. Por aí vocês vejam a importância desta cidade. Alguns teólogos e escatologistas também não somente comparam, né? Não somente dizem que esta igreja é realmente literal, como também ela é abrangente, porque não existia só essas igrejas ali. Entretanto, Deus escolheu 7, estas 7, para representar eras diferentes. Éfeso, por exemplo, representa a igreja do primeiro século, da era apostólica. Éfeso, que quer dizer desejável. Esmirna, que quer dizer amargura, representa a igreja dos anos 100 até 312, quando a igreja passou pelo período mais escuro da sua história de perseguições daqueles imperadores romanos. Desde Tibério César até Diocleciano, no ano 306. Com a entrada de Constantino em 306, que reinou até 337, no ano 313, ele faz um edito, acabando com as perseguições. E ele une ali a igreja ao Estado. Pérgamo quer dizer casamento. Representa, então, Pérgamo dos anos 312 a 600. Tiatira representa dos anos 600 a 1517. Sardes, 1517 a 1750. Filadélfia, 1750 até agora o século 21, principalmente o 20. E finalmente Laodiceia, representando as igrejas da nossa atualidade. Estas igrejas têm mensagens para épocas, para aquela época e para os dias atuais. O que prova que as coisas se repetem. O que acontecia na época acontece hoje. Então hoje você vê
esse grupo de igrejas, e na sua tradução final, você vê em nossos dias e em nosso meio a falta do primeiro amor de Éfeso, as misturas doutrinárias de Pérgamo, o secularismo, o mundanismo de Jezabel, Tiatira, Sardes, a igreja que está prestes a falir, vivendo de programas sociais, restando algumas pessoas que se mantêm firmes e não contaminaram suas vestes. Laodiceia, a igreja morna, conformada com este mundo, querendo se adaptar, querendo se adequar às realidades atuais. Mas em meio a este complexo de promiscuidades generalizadas, temos Esmirna, que mesmo cheia de amargura e de sofrimento, permanece fiel e não nega o nome do Senhor Jesus. Que firme permanece, custando o que tenha de custar, morrendo se tiver de morrer, mas é fiel até. Ainda temos Filadélfia, a igreja que guarda a palavra da perseverança, a igreja que não abre mão dos ensinos bíblicos, das escrituras sagradas, que não vão atrás de vãs filosofias, de falsos mestres, de mensagens de autoajuda, que é o que mais está tendo aí. O que mais está se vendo aí é inovações na igreja. Mas a igreja não precisa de inovações, a igreja precisa de renovação. É diferente. Então temos a igreja fiel de Filadélfia. Temos uma igreja perseverante na palavra de Filadélfia e a outra de Esmirna. Irmãos, nós teremos muito a aprender nessas 7 terças-feiras no que toca à igreja e por que não a 8ª para fazer uma conclusão geral, totalizando-se aí 8 semanas. Se você puder anotar, olha bem, cada igreja desta tem cerca de 7 características. 7. A primeira de todas elas pertence a Cristo. A primeira característica, os atributos de Cristo. Principalmente a onisciência. Vocês saberão por quê. E as outras 6 características são para a igreja. Observem. A primeira, os atributos de Cristo. 2, elogios à igreja. 3, o estado espiritual da igreja. 4, a advertência à igreja. 5, censura à igreja. 6, sentença para a igreja. 7, promessa ao vencedor. Deu para anotar? Alguém anotou? Vou repetir. Para aqueles que escrevem mais devagar, né? Só para ir assimilando. Qual é a primeira? Atributos de Cristo. Qual é a segunda? Muito bem. A terceira? Quarta? Quinto? Sexto? E sétimo?
vocês podem ver que estas características vocês nem precisará do professor dizer, que só na própria leitura vocês já irão descobrindo. Vocês vão ver como é fácil. E o que é interessante é que no cabeçalho da epístola, de cada uma delas, vem a identidade. Hoje já quase não se escreve cartas, né? Mas qual é o normal no final de um documento, no final de uma carta? O que é que se faz na última linha? Assinatura. Na antiguidade era diferente, irmão. Na antiguidade, o missivista se identificava no começo da missiva. Sabe? Era dessa forma. E veja que aqui, o que eu acho interessante é se você for ler em Apocalipse 1, naquela hora que João começa a ver Jesus glorificado, ali a partir do versículo 13, 14, até o final, você vai ver que a maneira como ele se mostra para João, seus olhos de fogo, sua cabeça, né? Com seus cabelos brancos, seus pés reluzentes, vestes brancas, etc. Aquela identidade toda, você vai ver um pedacinho de cada coisinha daquela no começo de uma carta. É interessante. E como aqui é a primeira, você vê que lá no Apocalipse, no começo, ali no versículo 12, 13 em diante, o que é que João vê, aquele homem? É o Cristo glorificado, que não é mais aquele Jesus da cruz, depauperado, humilhado. Aqui agora está o Cristo glorificado, ressurreto, aleluia. E olha que ele tinha nas suas mãos 7 estrelas e estava passeando aonde? No meio dos 7 castiçais. Os castiçais aqui representam cada igreja. E aquelas estrelas representam cada pastor daquelas igrejas. E olha como ele começa a carta de Éfeso. Mas antes eu quero até dizer uma coisa, que eu estava até esquecendo. Essa igreja de Éfeso, veja que aqui é o ano 95. E essa igreja de Éfeso, ela foi fundada pelo menos na década de 50. Lendo o capítulo 19 de Atos, quando Paulo chega em Éfeso, encontra ali quantos varões? Quem se lembra? Ele chegando em Éfeso, encontrou ali alguns varões, e depois daquele diálogo, ele orou pelos varões, impôs as mãos, e eles foram batizados com o Espírito Santo. Quem se lembra de quantos eram? 12, irmãos. Está no capítulo 19, de 1 a 6. Viu? E Paulo permaneceu ali. Está escrito no versículo 10, por 2 anos. Ele ali consolidou a igreja. E essa terceira viagem missionária de Paulo foi feita mais ou menos entre os anos 52 e 56. A primeira viagem de Paulo, Atos 13 e 14, se deu nos anos 47 e 48. A segunda viagem missionária de Paulo, que começou ali pelos capítulos 16 até o 18, já foi de 49 a 52. E aqui, a terceira viagem missionária, que começou no capítulo 18, tanto é que no 19 ele já estava voltando. Essa viagem foi de 52 a 56. Veja que as viagens missionárias de Paulo não eram de semaninhas, não. E nessa terceira viagem missionária, ele foi para consolidar as igrejas que ele e seus companheiros fundaram nas 2 primeiras. Paulo rodou para mais de 20 mil quilômetros em lombo de animais,
barcos, navios, etc. A pé. Então aqui, Éfeso foi consolidada nessa faixa entre 52 e 56. E se no capítulo 19, versículo 10, ele falou de 2 anos, ele voltou. Tanto é que no capítulo 20, versículo 31 de Atos, eu estou citando esses textos para vocês anotarem, para economizar tempo. Ele já está falando aqui em 3 anos. 3 anos. Veja que igreja sólida que ficou Éfeso. Então Paulo chegou lá primeiro que João. Paulo deixou ali Timóteo também para cuidar daqueles irmãos, seus companheiros. Quando João veio ser pastor em Éfeso, já foi aqui, na década de 90. Nos meados de 80 para 90, e em 94, 95 ele foi preso. Em 95 Deus lhe revela o Apocalipse, e no ano seguinte, quando ele sai daquela ilha que volta para a cidade de Éfeso, ele escreve o Apocalipse. E segundo a tradição, foi ali que ele morreu. É ali que ele está sepultado. E provavelmente até a mãe de Jesus, que foi morar com ele. Vocês lembram? Na cruz. João, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. E ele a recebeu na sua casa a partir daquele dia. Maria era viúva. Está vendo, queridos? Então veja que era uma igreja que foi bem alicerçada como as demais. Foram igrejas bem doutrinadas, bem ensinadas. E veja, vamos colocar no ano 55 ou 56, por exemplo. E se você levar ano 55 para 95, olha aí. Era uma igreja que existia há 40 anos, 45 anos. E agora Jesus estava requerendo dela alguma coisa. Veja que foi uma igreja laboriosa. Então vamos ler versículos 1 e 2. Apocalipse 2. 1, 2, 3. Já podemos ler? Leiam. Um, 2, 3. Leiam. Olha só. Isto diz aquele que tem na sua destra, a sua destra, mão direita, o quê? Ou seja, os pastores estão nas mãos de Jesus. Está vendo? Olha a responsabilidade de cada ministro e como vocês, igreja, têm que por eles orarem. Mas ele disse que os pastores estão nas suas mãos. E ele, o que é que ele faz mais? Está no versículo 1. O que é que ele faz mais? Ele anda no meio das... que é a igreja. Então eu tenho certeza que ele está andando aqui nesta noite. Ele está aqui no meio da igreja. Isso está se falando de presença. Irmão, olha, eu estou sentindo que Jesus está aqui. Não precisa dizer que está sentindo, não, que ele está mesmo. Ele é onde? Quando você chegou aqui, ele já estava? Desde sempre, ele não sai daqui. Sabe por quê? Porque ele está lá na sua casa também. Ele está lá no teu carro, ele está lá no teu serviço, ele está na tua faculdade. Porque ele é onipresente. Aleluia!
Agora, quando você o ora, você o busca, você vai sentir o calor da sua presença. Aleluia! E olha o que ele está dizendo aqui. Eu sei as tuas. Eu gosto mais até da outra tradução que fala, eu conheço. Coloca essa tradução. Eu conheço as tuas obras. Olha aqui o atributo de Cristo. No que ele diz, eu conheço a tua obra, ele está dizendo o quê, irmãos? Que eu sou o quê? Quando ele diz, eu ando no meio dos 7 castiçais, ao mesmo tempo ele está falando da sua onipresença. Mas quando ele diz, eu conheço as tuas obras, ele está dizendo, eu sou onisciente. Nada me escapa, tudo eu sei, tudo eu conheço. É o Salmo 139, em ação. Ele te viu ainda informe, quando estavas sendo entretecido, entretecida no teu ventre, no ventre da tua mãe. Quando você não tinha absolutamente nada. Imagine o que é um esperma fecundando um óvulo. E aquilo vira ovo. Imagine aquele líquido e se consolidando, consolidando, consolidando. E aquilo tudo depois criar nervos, carne, pele, ossos, crânio. É? E ali, na hora da concepção, ele põe dentro de você o teu espírito. E é esse teu espírito que te faz raciocinar, te dá inteligência, que te diferencia dos animais e seus instintos. Isso é forte demais. Já dizia Davi, isso é admirável demais para mim, isso é terrível. E outra coisa, hein? E antes de você sair do ventre materno, todos os teus dias já estão escritos no livro. Eita glória! Está ali escrito cada passo que você vai dar, cada palavra que você vai pronunciar, cada olhar que você vai lançar, cada som que você vai ouvir, cada gesto, cada emoção, cada sentimento, tudo que vai acontecer, o teu dia a dia, do primeiro dia até o último, está escrito. Salmo 139. Isso é onisciência. Isso é atributo de Cristo. Imediatamente, olha aqui, começam os elogios. É ou não é? Vamos repetir o versículo 2? Depois que ele fala, eu conheço as tuas obras, olha os elogios aqui que ele faz. Sabe por quê, irmão? Porque ele reconhece. Ele conhece o que você está fazendo. Ele sabe. E se você está trabalhando para ele, se aqui ele já está elogiando, lá, além, ali, esses elogios vai se transformar em recompensas. Eis que cedo venho e o meu galardão, a minha recompensa está comigo para dar a cada um segundo Apocalipse 22, 12. Está vendo? Ele reconhece o teu trabalho. Ele está vendo o teu trabalho. Não precisa você fazer nada para o pastor ver, presbítero ver, diácono. Não. Faz o trabalho. Tem alguém de olho em você. Eita glória! Tem alguém de olho em você. E ele sorri quando você trabalha certo. Ele fecha a cara quando você faz uma atrapalhada. E se for necessário, ó, cascudo no teu casco. Opa, endireita. Porque ele corrige e castiga o filho que ele... Pronto, está escrito. Vamos ler o versículo 2. 1, 2, 3.
Leiam. Vamos por parte aqui, só para a gente ver que coisa ali. Como é que ele começa o versículo 2? Qual é a primeira palavra? O que é que ele diz? Muito bem. Agora, vamos lá. Qual é a primeira? Agora. O teu trabalho árduo. Ou seja, eu estou vendo que você está trabalhando duro. Que você não está de masmota. Que você não está, né, enxugando gelo. Que você não está desentortando banana. Que você não está peneirando fumaça. Enchendo linguiça. Passando o tempo e você com sua cara de paisagem. Vou na igreja aos domingos. Chega 6:30, quer sair 7:50. Deus quer que você trabalhe o quê? Substitua o árduo por duro. Deus quer que você trabalhe duro. Pega no batente, pega no pesado. Sabe por quê? É para Ele. Eita glória, é para Ele. Depois de trabalhar duro vem o quê? Não entendi. Vamos lá, o quê? Olha só, perseverança. Isso significa o quê, irmãos? O que é que significa? Você não desiste nunca. Lembra do que ele disse aos Coríntios? 1 Epístola 15:58. Eu estou citando para adiantar. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes. Esse constante aqui é o mesmo que perseverante. Não desista. Tem hora que dá vontade de desistir. Eu reconheço a nossa fraqueza, a nossa fragilidade, a luta, a tribulação. Hoje eu estou tão cansado, hoje eu estou tão cansada, não vou na igreja. Hoje está frio, hoje está calor, me deu dor de barriga, me deu dor de cabeça. Sabe? A começar por alguém. Trabalhe árduo, trabalhe duro, trabalhe com perseverança, com insistência. Nada de ficar à margem, nem na esquerda, nem na direita, e nem se assentar, e não fique para trás. Já dizia Paulo, deixando as coisas que para trás fica, prossigo para o alvo. Prossigo para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Estamos lutando, irmãos. Ainda ontem eu dizia isso num grupo de pastores lá no litoral sul. Que Jesus está voltando e a turma está descuidada, relaxada. E disse Jesus que eles não perceberam. E veio o dilúvio e levou a... Cuidado para você não ir junto. Depois da perseverança vem o quê? Olha que igreja, irmãos. Olha o que era Éfeso. Também aprendeu com quem, irmãos? Paulo tolerava pessoa fingida, trabalhador ruim. Um dele está lá e Pedro, né? Olha, Pedro, o apóstolo Pedro, hein? Santo homem de Deus. Mas Pedro, quando foi ter com gentios, teve um dia que ele ficou, né, com medo, oscilante, e chegando lá, e Paulo está olhando para Pedro. Ô Pedro, vem cá, que história é essa? Quando você está lá no meio dos judeus, você é uma coisa e aqui você é outra? Chamou a atenção de Pedro. Esse era Paulo, irmão. Rígido. E Jesus viu que o que Paulo plantou, brotou.
A igreja de Éfeso, ela era intolerante aos falsos obreiros, aos falsos mestres, às heresias. Igreja de Coqueiral, nunca aceite isto. Quando eu estiver pregando aqui, faça igual o crente iberiano. Examine para ver se eu estou falando alguma coisa errada. E se chegar a pregar, eu sinceramente, irmão, quando eu era presidente disso aqui, quando vinha gente de fora, e passei isso para meu filho. É pastor fulano de tal. É? Não, aqui não vai pregar sem eu conhecer. Não sei quem é. Para depois ter que estar consertando. Não, irmão. Tem que comer pelo menos uns 3 quilos de sal primeiro para a gente aprender. Vamos juntos, vamos aprendendo. E a igreja não tolerava os falsos obreiros. Está vendo? Os falsos apóstolos. Os falsos mestres. Essa era a igreja de Éfeso. Laboriosa, trabalhadora, perseverante, atenta à palavra sã, à doutrina sadia. Não aceitava nada de errado, não comia qualquer coisa. Tem muito crente aí, irmão, comendo gororoba, bebendo águas rotas. A igreja de Éfeso não. Vamos prosseguir. Qual é a próxima palavra, a próxima coisa? Está vendo? A igreja colocava o quê, irmãos? A prova. Testava. Vamos testar, vamos, sabe? E Paulo já dizia sobre o dom de profecia. Uns profetizem e os outros julguem. Capítulo 14, a partir do versículo 29 em diante. Não é porque abriu a boca, está profetizando, eu sou Deus. Não, está falando, tá? Vamos enquadrar nas escrituras. Para ver se aquela profecia é de Deus, ou do diabo, ou do coração do profeta. O crente tem que ser esclarecido, irmãos. Não beba qualquer coisa, não creia em qualquer coisa. Provai e vede se os espíritos são de Deus. O apóstolo João disse isso na sua primeira epístola. E aqui Éfeso testava, provava. É claro que aqui está se referindo aos falsos obreiros, falsos apóstolos. Está vendo que era a igreja de Éfeso? Era uma igreja sábia, era uma igreja que estudava a palavra. Era uma igreja que tinha mestre. E o maior deles, o doutor dos gentios. Coqueiral, estude, mergulhe na escritura. Somente assim você terá o discernimento para conhecer o falso e o verdadeiro. Vamos prosseguir a leitura, continuar? Qual é a próxima? Vamos lá? Como é que é? Repita. Muito bem, já falamos, prossigam. Irmãos, vocês pararam para pensar isso? Tens passado por sofrimento, por perseguição, o que mais? Não, antes disso. Antes disso, de toda a espécie. A igreja foi, irmão, era pancada para todo lado. Virava para a esquerda, uma tapa. Virava para a direita, outra tapa. Olha para trás, outra cacetada. Vocês passaram por sofrimento de toda a espécie, mas vocês não negaram o meu nome. E o que é que você já passou, irmão? Oi, irmão, não estou aguentando mais. O que é que foi, meu? O irmão me chamou de feio. Toma juízo, irmão. Olha só uma coisinha, quer ver? Essa eu quero que vocês leiam. Hebreus. Vamos ver 12, versículo 4. Olha o que disse o escritor, aquele povo.
E era um povo hebreu. Povo já. Mas aquela turminha ali, que era nova no Evangelho, recebeu uma advertência do escritor. 12:4. Podemos ler? 1, 2, 3, leiam. Ora, na guerra contra o pecado, ainda não tens resistido até o extremo de derramar o próprio sangue. Está vendo? Na guerra contra o pecado, ainda não chegamos a resistir até o sangue, até sacrifício, até tortura. Está vendo, irmão? Ou seja, ainda está tudo maravilhoso, irmão. Irmão, está vindo uma perseguição aí no Brasil, vamos orar. Irmão. Ah, se fosse no primeiro século, hein? Eu falei aqui do Coliseu, imagina aqueles crentes. E a gente canta, como é bom lembrar da coragem dos... Hein? Como é bom lembrar e viver. E viver. Imagine aqueles leões partindo para cima. Aquelas bocarras abertas. Aquelas garras enormes partindo. Tem gente que vai sonhar com isso hoje. Hein? E aqueles crentes sendo esmigalhados, triturados. Dores, lágrimas rolando. E da boca saindo louvores a Deus. Louvores a Deus. Os corpos sendo dilacerados, mas os espíritos voando para a glória. Os apedrejamentos como de Estevão. E na hora que as pedras batiam, seus olhos abriram-se e ele gritou, eis que eu vejo os céus abertos. E o Filho do Homem está em pé. Foi uma cena tão maravilhosa que Jesus não se conteve no céu. Imaginem. Ele disse, meu pai, essa eu não aguento não, hein? Estevão está ali morrendo e eu vou ficar de pé para receber o Espírito dele. E aquilo lhe encheu a alma de gozo. Certamente as dores até amainar. A igreja perseguida, sofredora, bem-aventurados sois vós. Quando vos perseguirem, quando mentindo, vos injuriarem, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão no céu. Os profetas também foram perseguidos antes de vós. Mateus 5, 11 e 12. Ah, meus amados. Vocês estão vendo aqui. E Jesus aqui dizendo, vocês passaram por todo tipo de situação. E vocês não negaram o meu nome. Quantos elogios, né? Vamos prosseguir a leitura rapidamente? Vamos lá? Onde paramos? Vamos continuar. Olha, irmãos, versículo 4 aqui, não é? É o 3 ou é o 4? Tenho, porém, olha aqui o estado espiritual da igreja, depois dos elogios, está vendo? Qual era o estado espiritual da igreja, irmãos? Estava bom ou estava ruim a partir de agora? Começando a ficar ruim, né? Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aquela igreja fervorosa, quente dos tempos de Paulo, 40 anos depois, agora mergulhava no ostracismo espiritual, por se multiplicar a iniquidade, Mateus 24, 12, isso é um sinal que, se Éfeso perdeu o primeiro amor, esfriou, é porque começou a entrar lá o quê, irmãos? Iniquidade, pecadinhos e até pecadões. Está vendo? Porque, irmão, o que Jesus quer
além de tudo, ele não quer o teu serviço, ele quer você. Quando fala que perdeste o primeiro amor, ele está dizendo que perdeste a primeira essência, perdeste a primazia, a prioridade. Até o pastor pregou aqui esses dias. Primeiro amor aqui é a prioridade de tudo, porque o amor é a base, é a plataforma das coisas, de todas elas. No que você perde o primeiro amor, você vai perder a vontade de fazer, de agradar a quem você ama, no caso o teu Deus. Então o estado espiritual da igreja ficou ruim. E ao mesmo tempo, aqui veio o quê? A advertência. Tudo nesse versículo. Perdeste o primeiro amor, ficou uma igreja fria. O estado espiritual não ficou bom, mas ela recebeu uma advertência. Aqui já foi uma advertência, sabe? E por que não? Uma censura. Eles receberam uma censura da parte de Deus. Olha o versículo 5. Vamos lá rapidamente. Está vendo? Só nesse versículo aqui você encontra aqui, ó, advertência, censura e sentença. Mas olha a advertência. Levanta-te, lembra-te de onde caíste. Volta lá. Volta, lembra-te. Você vai encontrar Jesus lá. Se não me falha a memória, em Lucas 2:42, anote aí. O tempo não dá para vocês estarem lendo, né? É aquele texto que Maria, José, foi embora na turma, acabou o que tinha de fazer no templo, foi todo mundo para casa. 3 dias depois de viagem, José, você viu Jesus? Não vi não, Maria. É mesmo? Onde está o menino? E procura aqui, e procura ali, e procura acolá, e lá vai, família, nada. Vamos voltar lá, Maria, vamos voltar lá. Onde é que ele estava, irmãos? Volta lá, que ele está lá. Eita glória. Meu filho, por que fizeste isso? Estamos te procurando há 3 dias. Por que me procuráveis? Estou aqui, cuidando dos negócios do meu pai. Ei, se você está perdido, perdida, minha irmã, por algum motivo, alguma coisa, volta lá, no lugarzinho onde você se perdeu, onde perdeu o primeiro amor, onde você perdeu aquelas primeiras emoções. Cadê aquela língua estranha que você não fala mais? Aquele dom de profecia que você não exerce mais. Aquelas visitas que você fazia e que não faz mais. Cadê? Volta lá. Volta lá porque Ele está lá. Amém? E olha, arrepende-te. Isso aqui não é só para pecador não, irmãos. Crente também se arrepende. Sabe por quê? Porque crente também erra. Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Entretanto, porém, vai que, se pecardes. E aí, João? E se eu pecar? Você tem um advogado, que não é o Luizinho. Você não cuida nem da sua alma, quanto mais. Nós podemos perdoar nossos pecados? Não. Temos um advogado para com o Pai. O nome dele? Eita glória. Nenhum advogado terreno pode resolver, advogar nossas causas espirituais, né? Mas nós temos o que prova aqui, irmão, olha, eu sou crente, eu sou fiel a Deus e tal, mas escorreguei na casca da banana. Hein?
E agora? Volta lá. Volta lá, porque o advogado está lá. Temos um advogado para com o Pai. Eita glória. Temos. Quem é que tem esse advogado aqui? Levante a sua mão. E João aqui estava escrevendo, era para crente ou era para pecador? Para crente. E a palavra aqui, a palavra de Jesus aqui, era para crente ou era para pecador? Era para os crentes de Éfeso. Lembra-te onde caíste. Sabe o que está acontecendo? Ele peca aqui, não quer se consertar aqui, daqui a pouco está lá na outra igreja. Resolve lá, sabe? Vai para lá e daqui a pouco tem uma festa aqui, lá vem o conjunto de lá cantar aqui, lá está lá. Ele cantando no coro. Está ele cantando no conjunto. Aleluia. E a gente aqui e agora? E o que você deixou aqui? Ô, vontade de mandar leção daqui, rapaz. Vai consertar primeiro. Porque levanta-te aonde? Não foge não. Não foge não, porque Deus vai te pegar. Não foge não, porque vai dar tribulação no navio. Não foge não, porque há uma boca de todo tamanho aberta no fundo do mar te esperando. Boca de quem? Do peixe. Irmão, tem um versículo aqui. Vocês podem deixar aí depois. Eu não sei se é 32 ou 33 de números, que diz assim, ó, numa das traduções. O vosso pecado vos há de achar. Eu tenho medo desse versículo. Se alguém puder achar para a gente ver isso aí, viu? É em números. 32 ou 33, é nisso aí. O vosso pecado vos há de achar. Então, irmão, antes que o pecado nos ache, livra-te dele. Os que confessam e deixam, alcança a misericórdia. Provérbio 28, 13. Está vendo, queridos? Lembra-te de onde caíste. Volta lá. 32, 23, né? Está vendo? Coloca no telão aí para ver como é que está lá. 1, 2, 3, leiam. Está vendo? Mas tem uma outra tradução que fala que o vosso pecado vos há de achar. Mas é mais ou menos isso aqui mesmo. Vamos ler então? Leiam. Se não fizeres assim, eis que pecaste contra o Senhor, e sabeis que o vosso pecado vos há de achar. Quem é aqui que quer ser achado pelo próprio pecado? Olha o que diz lá em Lamentações 3:39, hein? De que se queixa, pois, o homem vivente? Cada um se queixe dos seus próprios pecados. Chega de apontar para os outros. Olha, aqui, ó. Ana, aqui. Vamos fazer como os discípulos fizeram, irmãos. Quando Jesus disse, um de vós há de me trair. O que é que os discípulos fizeram, irmãos? Cada um disse, Senhor, porventura sou eu. Porventura sou eu, Senhor. Eu não, vai ser o Luizinho. Eu não, vai ser o Gabriel. Uma profecia, eis que eu sou contra ti. Isso é Luizinho. Isso é Gabriel, eu estou bem. Porventura sou eu, Senhor. Examine-se, pois, o outro, né? A si mesmo. Viu, irmãos? Isso é cristianismo. Isso é ser crente autêntico. Mas olha aqui, ó. Jesus disse, olha, se você não se arrepender, eu vou tirar de você, do meio de vós, o quê? O que está no versículo 5 aqui, para terminar, irmão, que a hora já avançou muito. Castiçal. Isso quer dizer o quê?
Se o crente não se arrepender, se a igreja não se arrepender, ela vai ficar às escuras. A luz vai apagar. Tem muitas igrejas apagadas por aí. Tem muitas igrejas que têm nome de que vive, mas está morta. O castiçal apagou, o candeeiro apagou. Isto coletivamente, mas também individualmente. Cuidado. Aí lembra da parábola das 10 virgens. Quando a lamparina acabar, tem que ter azeite na reserva. E se não tiver azeite na reserva, o que vai acontecer? O escuro se instala. Então, irmão, pecado escondido, pecado não confessado, pecado cujo autor não se arrependeu, a sua vida vai escurecer. Eu vou tirar de ti o teu castiçal. Tudo vai escurecer. E ele não quer fazer isso comigo. Ele não quer fazer isso contigo. Confessa, deixa, arrependa-te. E o teu castiçal acenderá outra vez. E permanecerá a tua vida iluminada. Mas olha outro elogio aqui agora, versículo 6. Já estamos terminando, irmão. Rapidamente o versículo 6, capítulo 2, Apocalipse. 1, 2, 3, leiam. Está vendo? Começou a existir uma facção ali em Éfeso, seguindo um certo Nicolau, que estava entre aqueles falsos apóstolos que está aqui no versículo 2 e 3, viu? Eles queriam acabar com a sucessão apostólica, esse Nicolau. Ele queria, né, dar o fim, dizer que aquela era apostólica acabou, que agora seria uma nova situação. Então houve um processo de rebelião. Os nicolaítas ou nicolaítas eram um grupo de rebeldes. Mas o que é interessante é que Paulo, que praticamente fundou aquela igreja, ele foi tomado no ministério profético, que ele era um profeta. Olha o que ele disse, mas que convém ler. Desculpe o horário, mas tem que ler. Capítulo 20, Atos dos Apóstolos. Ele estava se despedindo aqui dos anciões daquela igreja. Ele estava indo para Jerusalém. Dali ele foi condenado, foi para Roma. E por volta dos anos 68, ele voa para o céu. Isso era ainda a liderança do terrível Nero. Vamos ler o capítulo 20. Vamos ler a partir do versículo 27. Mas vocês vão ver o que é que ele fala no 29 e 30, hein? Todo mundo, Atos 20, a partir do 27. Vocês viram o que Paulo disse? Olha o cumprimento aqui. Não foi Paulo quem disse, foi o Espírito Santo na boca de Paulo. Eu bem sei que após a minha saída, lobos cruéis, lobos vorazes, não pouparão o rebanho. Olha aí, olha como o grupo se disseminou ali. E depois ele vai aparecer lá na igreja de Pérgamo, que vocês ouvirão nas próximas terças-feiras. Esses grupos se proliferam como gangrena, irmãos. Eles se proliferam como infecções contagiosas. É o grupo de Nicolau, é o grupo de Balaão e etc. Sabe? E Paulo, Deus usou a Paulo para falar isto. E a igreja de Éfeso sofreu isto. Então, nessa época, 40 anos depois, Deus lá em Pátimos mostra a João e manda essa mensagem, essa advertência para Éfeso. Que não se contaminasse,
que continuasse, né, a não tolerar esses falsos obreiros que ele, Jesus, também não tolerava. Finalmente, versículo 7, vamos já ler de pé. Ainda dá para falar mais umas 3 horas. Aleluia! Glória a Deus. 1, 2, 3, leiam. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer a árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Está vendo, irmãos? Não é só para quem vencer. Já começa aqui, ó. Quem tem ouvidos, ouça. Que palavra, né, irmãos? Todo mundo aqui não tem ouvido? Mas é algo mais. Quem tem ouvido, obedeça. É isso que o Espírito Santo queria dizer. Você tem ouvido? Então obedeça o que você está ouvindo. Pratique o que você está ouvindo. Submeta-te ao que você está ouvindo. Quem tem ouvidos, ouça. O que o Espírito, não é o que Mário Souza, pastor Elvis, pastor Moisés, qualquer obreiro, presbítero Luiz, Paulo, presbítero Gabriel, Marco Jeremias, evangelista Henrique, etc. Não. As irmãs ministrando. Não, irmãos. Quem tem ouvidos, ouça. A quem dizer? O Espírito Santo. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito está falando. E Paulo disse, o Espírito fala expressamente que nos últimos dias muitos apostatarão da fé, seguindo doutrina de demônios. E o Espírito Santo diz que nos últimos dias serão dias difíceis e trabalhosos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo. E aqui nesta noite, ele mostrou seus atributos, ele elogiou a igreja, ele mostrou o estado espiritual da igreja, ele advertiu a igreja, ele censurou a igreja, quer dizer, puxou as orelhas, deu cascudo, bateu e deu a sentença. Se você não se arrepender, a sua luz vai apagar. E elogiou de novo, mas você é daqueles que não aceita, os rebeldes, eu também não aceito, estou com você e você está comigo. E eu quero te fazer uma promessa então, se você vencer, você vai comer da árvore da vida. Quando fala que a árvore da vida está dizendo, se você vencer, você vai comer o fruto da vida eterna. Nunca mais você morrerá e para sempre com o Senhor estará. Aonde? Hoje mesmo estarás comigo no... Quem crê nisso? Na próxima terça-feira o pastor dará seguimento. Enfim, olha, muita coisa tem para cada um de nós. E veja que cada igreja desta tem sua particularidade, sua peculiaridade. E essas características, anotem cada uma delas.